Olá, amigos, vamos continuar nosso estudo de concordância verbal, agora dando uma aprofundada, né, em algumas regras particulares, específicas. Você sabe que, regra geral, sujeito e verbo se combinam, né? A regra mais precisamente é o verbo concorda com o sujeito, não é isso? O sujeito é que vai capitanear a concordância. Agora, nós vamos ver alguns casos que são particulares e que fogem a essa normalidade, vamos chamar assim, né? A essa visão comum da regra geral. A gente especifica mais. Vamos ver aqui nos exemplos. Regra número 5, sujeito composto. A gente entende que sujeito composto é formado por mais de um núcleo, né? Mais de um, 2, 3, 4 núcleos. Então, logicamente, o verbo vai para o plural, não é isso? Então, o aluno e seu pai seguiram. Só pode ser seguiram, não tem outro, aí não se negocia mais, certo? Aluno, o núcleo, terceira pessoa do singular. Pai, segundo núcleo, terceira pessoa do singular. Então, singular mais singular dá plural. Terceira pessoa vai dar terceira pessoa, né? Reparem, repetindo, aluno é terceira pessoa, ele, o aluno. Pai, terceira pessoa, ele, o pai. Então, terceira pessoa com terceira pessoa, o verbo vai para a terceira pessoa. Tá certo? Singular mais singular, aluno singular, pai singular, singular mais singular, dá plural. 1 mais 1, 2. 1 singular, 1 singular, 1 mais 1 igual a 2, que é plural. Certo? Fácil de entender a lógica, né? Bom, aí vem um problema agora. Se esse sujeito vem antes do verbo, o verbo vai para o plural. Tá certo? Então, repare, o aluno veio e seu pai, ele aparece antes do verbo. Então, o verbo vai para o plural. Agora, eu tenho aqui, ó, ali a honra e a honestidade impera ou impera. Espera aí, o que é que eu faço agora? Veja bem, verbo no singular, desde que os núcleos do sujeito sejam sinônimos. Imagine você que eu tivesse aí o sujeito. A luta e a contenda. Né? A luta e o combate, melhor, para ficar mais fácil entender. A luta e o combate pode ser encerrou. Por que encerrou se são dois núcleos? Porque são sinônimos, dizem quase a mesma coisa. Então a gente entende que aí tem uma ideia só, tem um núcleo semântico só. Então, verbo no singular. Ou você segue a tradição, que é o óbvio, sujeito composto, verbo no plural. Tá certo? Então, ali, a honra e honestidade são sinônimos. Então, a honra e a honestidade impera ou imperam. Claro, mais uma vez, que nesses casos em que há a possibilidade de singular e plural, o plural sempre predomina, né? Sujeito anteposto, verbo no singular, desde que os núcleos estejam formando uma sequência gradativa. Veja aí quantas observações, quantos casos particulares. Olha, sujeito composto, a preocupação, a angústia, o desespero, 3 núcleos compostos, tá certo? E por que singular? Porque aí você nota que é composto, mas não tem aquele e que liga um núcleo ao outro. Lá em cima, ó, volta lá para cima agora. O aluno e seu pai. O de baixo, a honra e a honestidade. Esse e é uma conjunção, é um conector aditivo. Ele soma um mais outro. Quando não há o conectivo, a gente entende que não tem a soma explicitamente. A preocupação, a angústia, o desespero, tomou. O verbo concorda por aproximação, né? Por aproximação, concorda com o último elemento. O desespero tomou. Ou então tomaram, sem problema. Quando há uma gradação, ó, preocupação, gradativamente angústia, gradativamente desespero. Uma gradação aí ascendente, né? Tá crescendo. O primeiro foi uma preocupação, depois veio uma angústia. A angústia parece, né? Um patamar superior à preocupação, né? E o desespero é um outro patamar superior. Quer dizer, você vai numa gradação aí, né? Você vai subindo, vai aumentando, vai crescendo. Então a preocupação, a angústia, o desespero tomou, ou tomaram. Por que tomaram? Porque sujeito composto, verbo no plural, certo? Sujeito pós-posto, isto é, o sujeito aí é colocado depois. Note que não é o verbo que está depois do sujeito, é o sujeito que está colocado depois do verbo, o sujeito está pós-posto. Então o verbo concorda no plural, porque é composto, né? Ou então concorda com o núcleo mais próximo. Veja o exemplo aí, ó. Ainda lhe restaria, ó, onde é que está o sujeito? A família,
os livros e os discos. O sujeito vem no final da frase. Mas quem é o primeiro núcleo desse sujeito? Família. Então eu posso concordar com ele. Ainda lhe restaria a família. Entendeu? É como se você quisesse dar muita ênfase a esse primeiro núcleo aí. Ainda lhe restaria a família. A família restaria a ele. Né? Mas tem mais núcleos. Você então continua. Ainda lhe restaria a família, os livros, os discos. Ou então vai para o plural, como eu já disse, é o normal. Tá certo? Eu vou dizer que o normal parece que tem uma coisa que é anormal, né? Não, mas eu quero dizer que é normal assim, quer dizer, é de uso frequente, é comum, é mais usual. Letra B, com núcleos de pessoas diferentes. A primeira pessoa prevalece sobre as demais. Olha, reparem, eu disse a você que o sujeito tem pessoa, o verbo também tem pessoa, né? Então, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. E se eu tiver um sujeito com eu, tu e ele? Então, o verbo concorda com a pessoa eu. Qual é o plural de eu? Nós. Então, atenção. Você e eu, olha o exemplo aí. Leiam comigo o exemplo. Você e eu sairemos. Só pode ser sairemos porque tem a primeira pessoa e a primeira pessoa predomina na concordância. Não importa. Ah, mas não tem você? Porque não é você sairá. Não, porque eu manda, eu comanda. A primeira pessoa manda na terceira. Tá certo? Agora inverte aí. Sairá você. Oi, mudou agora? É, porque o sujeito está composto e está depois do verbo. Aí aquele caso lá de cima, você concorda com o primeiro núcleo. Quem é o primeiro núcleo? Você. Mas se ele vier antes do verbo, não tem choro nem vela, viu? A primeira pessoa manda. Aqui então, embaixo, terceiro exemplo. Sairei eu e você. Concordei com o mais próximo. Eu sairei e você também, né? Ou então sairemos, que é o plural dos dois. Plural de duas pessoas diferentes com eu predominando. Tu e teu amigo, quem é tu? Segunda pessoa. Teu amigo, quem é teu amigo? Ele. Tu e ele. Quem é que manda? Tu. A segunda pessoa manda na terceira. Quem é o plural da segunda pessoa? Tu. Vós. Então, tu e teu amigo, saireis. Saireis, vós. Tá certo? E esse aí realmente não é comum aqui no nosso português falado, português Brasil. A gente não se deu muito bem com o uso do vós, né? Vós ficou muito formal, parece aquela coisa, né, uma linguagem muito religiosa, de muito respeito. Você vê, a Bíblia é totalmente escrita na pessoa vós, dado o respeito que ela inspira, né? Então, tu e teu amigo, vós saireis. Ok? Plural de tu. Prevalece plural de tu. Sairá, saireis, por quê? Teu e teus amigos. Sairá, teu amigo. Concordei com o núcleo mais próximo. Ou então saireis, por quê? Teu amigo e tu. Igual lá em cima. Agora só tem repetição. Certo? Bom, núcleo conectado por ou. Bom, ou pode dar uma ideia de exclusão. Bruno ou Alexandre será o novo. Por quê? Porque só existe uma cadeira, um cargo lá, uma vaga, quero dizer. Uma vaga. Então, tem que eliminar um aí. Tem que excluir um. Esse ou quer dizer exclusão. Quando o ou indica exclusão, é só verbo no singular. Só pode ser singular. Pedro ou José casará com Maria. Casará. Pedro ou. Esse ou aí, não é que substitui o e, esse ou está indicando exclusão. O irmão ou os irmãos chegaram hoje. Quer dizer, aí você pode colocar no plural, porque você pode entender que o irmão sozinho, ou os irmãos sozinhos, ou então os dois, o irmão ou os irmãos. Observe que esse ou aí está retificando, quer dizer, eu comecei a falar de o irmão, aí percebi que pode não ter sido um só, pode ter sido mais de um. Aí o verbo concorda com o segundo. Porque se você entende que esse ou é uma retificação, o primeiro está errado então. Quem é o correto? O segundo. Então o verbo concorda com o segundo. Como se você tivesse enganado, né? Você se enganou ao dizer o irmão. Aí você retificou, né? Deixou a coisa clara agora, precisa. Os irmãos, então, chegaram. Inclusão, né, de acréscimo. Então, verbo no plural. Somente ela ou você podem ajudar. Aí, nesse caso, seria mais comum, seria prático demais usar o e. Somente ela e você podem ajudar. Mas esse ou tem valor de e, também de pouco uso. Núcleo conectado por com. Quando você tem um sujeito composto ligado por com, ela com os filhos
Os dois. Ela mais esse com tem a ideia de adição. Ela com os filhos chegarão amanhã. Tá certo? Amanhã chegará ela, tá vendo? Ó, sujeito composto, agora pós-posto, colocado depois. Então o verbo concorda com o mais próximo. Ela chegará ela, ou então com os dois. Chegarão ela e os filhos, com os filhos, né? Nunca conectado por nem, verbo no plural, se o sujeito vem antes, ou indiferentemente no singular ou no plural, se o sujeito vem depois. Por exemplo, nem eu nem minha esposa a condenaremos. Nem eu, ó, verbo no plural, se o sujeito vier antes. Nem eu nem minha esposa, as duas pessoas, os dois núcleos, eu e minha esposa, os dois núcleos, condenaremos, nós condenaremos ela. Não a condenarei eu, concordando com o mais próximo, porque o sujeito é eu, nem minha esposa. Sujeito composto ligado por nem. O primeiro núcleo é eu, então não a condenarei. Eu, concordando com o primeiro núcleo. Certo? Núcleo designa a mesma pessoa, verbo no singular. Professor e diretor da instituição tinha autoridade... claro, estou falando de uma pessoa só. Né? O professor era o mesmo diretor da instituição. Então, professor e diretor da instituição tinha autoridade para... Quer dizer, os dois, eu estou atribuindo a questão da autoridade, né? Que os dois possuíam a autoridade para discutir tal assunto, tá certo? Quando designam a mesma pessoa, professor e diretor. Ele é uma coisa e também é a outra, o verbo concorda com o singular. Núcleos retomados por aposto resumitivo. Essa é muito fácil, você faria isso naturalmente sem que alguém explicasse a você, né? Homens, pastos, plantações, tudo morreu. Por que o verbo concordou com tudo? Porque esse tudo está resumindo o que você disse antes. Esse tudo é o resumo dos três nomes que você disse antes, tá certo? Então isso aí é chamado de aposto resumitivo e o verbo concorda com esse aposto tudo e não com o sujeito composto homens, pastos, plantações, ok? Sujeito pronome, pronome interrogativo ou indefinido. Atenção aí, pessoal. Há situações que você usa dois pronomes como sujeito. Uma locução pronominal. Dois pronomes juntos, né? Quem dentre nós, quem? Se o primeiro pronome for singular, é verbo no singular. Quem dentre nós sabe isso? Quem sabe? Nenhum sairá. Né? Eu tenho dois pronomes, nenhum e vós. Lá em cima, quem e nós. Tá vendo? Dois pronomes. Se o primeiro for singular, é verbo no singular. Agora, letra B. Se os dois forem plural, olha lá, quais é plural. Dentre nós é plural. Concorda com um ou com outro indiferentemente. Tá certo? Com um ou com outro. Alguns de vós, concordei com alguns, sairão. Alguns de vós, concordarei com vós, saireis, vós saireis. Ok? Com o pronome relativo que o verbo concorda com o que vem antes de que. O que é que está antes de que aqui? Fui eu que paguei. O que é que vem antes de que? Eu. Então, eu paguei. Foste tu que tu. O que é que vem antes do que? Tu. Então, tu pagaste. Foste tu. Nós. Fomos nós que. Quem é que vem antes de que? Nós. O verbo concorda com o que vem antes de que. Então, fomos nós que pagamos. Aí, no caso, tem fui eu que paguei. O que é que vem antes do que? Eu. Então, eu paguei. Certo? Agora, com quem é indiferente. Ou você concorda com o que vem antes do que, ou você concorda no singular. Fui eu quem pagou a conta, fui eu quem paguei. Ou eu concordo com o antecedente eu, ou concordo com o pronome quem, que é a terceira pessoa do singular. Ok? Sétimo, o verbo ser sempre é o doentinho da história, né? O verbo ser é sempre o diferentezinho, é sempre o que é exceçãozinha, é sempre a dor de cabeçazinha da gente. Tá? Muito cuidado com esse verbo ser, em todo canto. Onde, olha, na sintaxe, onde apareceu o verbo ser, até na morfologia, na conjugação, ele é todo estranhinho, tá certo? Então, cuidado com o verbo ser. Ele sempre tem casos e regras particularíssimas. Então, o verbo ser é um verbo de ligação. Concorda ora com o sujeito, ora... Tá vendo você? Ou ele concorda com o sujeito, ou ele concorda com o predicativo. Ele oscila muito. Por exemplo, eu tenho um sujeito formado de pessoa. Pessoa prevalece sobre coisa. Os problemas da casa era Augusto. Mas peraí, eu tenho os problemas, que é o sujeito. Augusto é predicativo.
Mas problema é coisa. Augusto é pessoa. Então o verbo ser concorda com pessoa. Os problemas da casa era. O normal seria, os problemas da casa eram, porque os problemas eram. E por que era? Porque problema é coisa e Augusto é pessoa. O verbo ser concorda com, preferencialmente com a pessoa. Letícia é. Por que Letícia é? Letícia é, porque pessoa. Mas não tem as alegrias, mas alegria é coisa. A pessoa prevalece sobre coisa, tá certo? O plural prevalece sobre o singular. Nossa salvação seria se eu tiver, coisa com coisa agora. Salvação é coisa, não é pessoa, não é gente. Salvação é coisa, projeto é coisa, coisa com coisa. Aí você concorda com um ou com o outro, não há nenhum problema. Nossa salvação seria aqueles projetos, nossa salvação seriam. Agora, claro, mais uma vez, o plural prevalece. O plural tem preferência, tem primazia, ok? Pronome reto prevalece sobre qualquer palavra. Que educadores somos nós? Que educador és tu? Que educador é ele? Então, concorda com o pronome reto, sempre. O reto atrai a concordância para ele. O verbo permanece no singular quando o predicativo é pronome demonstrativo o, né? O pouco, muito, bastante, suficiente. Tá certo? Então, conflitos é o que não falta. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Olha, muito, pouco, bastante. Não varia o verbo ser. 100 mil dólares é pouco. Eu não falei 100 mil, 100 mil. Não é plural, mas é pouco, não varia. É pouco, é bom, é demais, é suficiente. São expressões que podem decorar. Decorem, que é mais rápido, tá certo? É mais fácil de você entender. Essas expressões pouco, muito, bastante, com o verbo ser de ligação, são invariáveis. 20 quilos de carne é, mas não são 20 quilos, porque é suficiente. 1 é pouco, mas 2 é bom. E 3 é demais, é singular, tá certo? Sempre dessa maneira, ok? Então aqui a gente fez agora uma investigaçãozinha nessa nossa segunda parte, de algumas regras que complementam, que adiantam, melhor dizendo, que avançam no nosso estudo da concordância, tá certo? Procurem repetir essa aula, fixar bem nas suas apostilas, nos seus livros, na sua gramática. Lembre-se que o lugar mais adequado para estudar português é pela gramática, certo? É pela gramática. Então você deve ter sua gramática lá para você fazer suas consultas. Vá lá, estude, fixe isso aí e procure, se possível, usar na linguagem oral, na linguagem escrita, para treinar e fixar bem essas regras, ok? Então até a próxima aula. Até logo.